Olá, hoje é terça-feira, dia 4 de janeiro de 2022, e o Grupo de Conjuntura está reunido para o primeiro episódio do nosso podcast nesse ano. Eu sou Gabriel Chianca, comigo estão os pesquisadores Antônio Lixa, Francisco Eduardo Pires e Margarida Gutierrez. Bem, no nosso último podcast do ano passado, nós fizemos um balanço do ano de 2021 e traçamos também algumas perspectivas para esse ano de 2022. E é nesse ponto que o episódio de hoje faz essa ponte e aborda ainda de forma mais ampla o que vamos encontrar na economia brasileira nesse ano de 2022. Para isso, eu quero começar convidando o professor Francisco Eduardo Pires. Obrigado, Gabriel. Bom dia a todos. Um bom 2022, vamos ver, né? Vamos torcer. Eu queria começar dizendo o seguinte, até para fazer um contraponto com a situação em que nós nos encontrávamos há um ano atrás, lembrar alguns fatos ou números, né? E dizer o seguinte, que nós estamos entrando em 2022 numa situação muito diferente da que entramos no início de 2021 em relação às expectativas. Em 2021, se vocês forem olhar, né, nós tínhamos dois grandes desafios. Um era um risco fiscal enorme, né? Um risco fiscal enorme, que só para trazer aqui a lembrança aqui algum número, nesta época do ano, o relatório Focus previa um déficit primário do setor público de 3% para 2021. 3%. Lembrar que, atualmente, a expectativa é que a gente feche com superávit primário, não? Um déficit de 3%. Mas, naquela época, era a expectativa, e, além disso, haviam fatores que poderiam contribuir para uma piora disso, né? Da mesma maneira, uma expectativa muito negativa em relação à evolução da dívida pública, etc. Então, esse é o grande desafio. O segundo grande desafio era a Covid, a pandemia. Vamos lembrar que, ano passado, nessa época, o Brasil não tinha começado a vacinar. E nem sabia quando ia começar a vacinar. O ministro da Saúde chegou a falar que começaria a vacinação até o final de março. Olha só a situação que nós estávamos. No final de março, a gente estava com 3.000 mortos por dia. No fim, acabou antecipando, mas a expectativa naquele momento era essa. Havia realmente um desafio gigantesco, uma crise enorme sanitária pela frente, que essa se confirmou, pelo menos até, digamos assim, o mês de abril, maio, que a gente estava numa situação terrível, depois começou a haver uma melhora progressiva até chegar à situação atual. Então, esses eram os dois grandes desafios. Atualmente, hoje, agora, um ano depois, quando o centro olha para frente, bom, o risco fiscal não desapareceu, a pandemia também tem a variante Ômicron, mas não se compara com o que era a situação no início do ano passado, né? O risco fiscal hoje é de outra natureza. Bom, talvez em 2023 a coisa degringole, mas, enfim, no momento, a situação a situação fiscal é muito mais confortável, infinitamente mais confortável do que estava em 2021. E a pandemia é a mesma coisa, né? O número de casos e mortos é muito menor, e mesmo que venha uma terceira onda, que é bem provável que aconteça, não tem nada a ver com o que aconteceu no ano passado, né? No ano passado, é o que eu falei, a população não estava vacinada. Esse ano, a gente já está, nesse momento, com um percentual bastante grande da população vacinada com as 2 doses. Então, foram retirados 2 bodes da sala, mas entraram outros 2 bodes na sala. De um lado, a questão eleitoral, que agora realmente nesse ano vai pegar fogo, um acirramento
uma disputa eleitoral acirrada, muito polarizada, e que tende a gerar, né, uma incerteza grande na economia, né? Maior ou menor, a gente não sabe, tudo vai depender da evolução disso, mas acho que a gente deve esperar aí que isso aí tenha um impacto razoável sobre a economia. E o segundo é a inflação, né? Que a inflação, a gente está começando o ano. No ano passado, se achava, nessa época, no ano passado, se achava que a inflação ia ser 3,3% em 2021, olha só. E a gente terminou em mais de 10,7%, né? Então, esse é um outro desafio, porque a inflação alta, juros altos, juros também muito mais altos do que se esperava, e tudo isso tende a ter um efeito negativo, isso aí é um peso negativo muito forte sobre a economia. Então, explorando aqui um pouco mais esses dois novos pódios na sala, né? Só dizer o seguinte, que no que se refere à inflação e aos juros altos, a gente tem várias preocupações. Uma é que, por exemplo, os juros altos podem afetar o setor da construção civil, que foi um carro-chefe da produção, do investimento e do emprego em 2000, foi um dos carros-chefes, né? Em 2021, muito importante. E a construção civil é muito afetada, a construção residencial, estou me referindo principalmente, pelas taxas de juros, né? Então, isso a gente não sabe ainda o impacto sobre a construção civil e sobre outros setores duráveis, etc., que podem ser também afetados pela taxa de juros alta. A inflação, eu acho que ela já teve uma parte grande do seu efeito negativo, fora os juros, né, que é o de corrosão dos salários reais, das rendas reais. Eu acho que já aconteceu ou ainda está acontecendo nesse momento, porém, se houver uma queda da inflação, como está sendo esperado, isso aí pode ser até positivo, no seguinte sentido: toda vez que a inflação acelera, os salários reais caem. Isso é inevitável, porque o salário real está sendo reajustado por uma inflação mais baixa do passado, e aí ele é corroído pela inflação do presente, que fica mais alta. E toda vez que ela desacelera, acontece o contrário, os salários reais sobem. Então, essa queda do salário real, houve uma queda do rendimento real no ano passado, apesar do crescimento do emprego, e uma parcela de responsabilidade, que eu diria que é a principal, na verdade, foi essa aceleração inflacionária. E isso nós esperamos que tenha o efeito oposto, né, nesse ano. Mas, então, de todo modo, né, a expectativa, isso aí todos são unânimes, né, uma expectativa de que a taxa de crescimento em 2022 vai ser muito mais baixa do que a de 2021. Se ela vai ser 2 ou 1,5, é uma coisa, é algo que eu acho que a gente é ainda muito incerto. Eu acho que dificilmente vai ser negativo, como alguns estão propondo, ou zero, negativo. Por quê? Eu acho que dificilmente ela vai ser uma taxa negativa, porque tem alguns fatores expansionistas muito fortes. Por exemplo, os governos estaduais com seus caixas reforçados, todo mundo sabe que estão muito líquidos, com caixa reforçada, vão fazer gastos eleitorais, né? Inclusive, quase todos já anunciaram aumentos salariais, e isso é consumo na veia. O Auxílio Brasil, de R$ 400, então está havendo um aumento em relação ao que vinha sendo pago de Bolsa Família, por exemplo. Isso também é um impulso ao consumo. Existe uma série de investimentos contratados já em infraestrutura, associados às mudanças nos marcos regulatórios, né, gás, saneamento, etc., ao próprio 5G. Então, existem investimentos em infraestrutura que deverão ser deslanchados.
E, por fim, existem várias restrições de oferta que seguraram o PIB agora no terceiro trimestre, por exemplo, de 2021, e que agora, na verdade, durante quase todo o ano, e que agora deverão ser relaxadas. Só para citar a agricultura, a agropecuária, que foi muito afetada pela crise hídrica, né? E isso está mudando nesse ano, né? A expectativa é que seja um ano diferente, mais favorável para a agropecuária. Do ponto de vista energético, também os níveis dos reservatórios estão se recuperando. Há uma expectativa também que, nesse ponto da energia elétrica, haja um relaxamento da situação. Tudo é óbvio, isso aqui são previsões a partir do que a gente está vendo neste momento, né? E, por fim, a própria indústria, que foi muito afetada por restrições de oferta, espera-se que, depois de já mais de um ano, né, que esteja tendo respostas, né, na produção internacional de insumos que faltaram para a indústria, etc., etc., né? E até, pegando também, por exemplo, o caso da indústria de alimentos, que também foi afetada pela crise agropecuária. Veja o que aconteceu no terceiro trimestre desse ano. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que, a despeito do quadro macro que deve puxar a economia para baixo, pelo menos neste momento, acho difícil pensar num crescimento negativo por conta desse conjunto de fatores expansionistas que estão aí presentes nesse ano. Então, para mim, se eu fosse fazer a gente ainda não tem uma previsão, um número, mas a minha aposta nesse ano é um crescimento baixo, mas não de um crescimento negativo. Enfim, isso aqui é um pontapé inicial. Aí eu gostaria de ouvir aí os meus colegas sobre como é que eles estão vendo aí as perspectivas para 2022. Posso falar, então, agora? Vamos lá. Eu concordo aí com essa análise do professor Francisco Eduardo. Agora, eu queria adicionar o seguinte, quer dizer, imagine que neste ano que está entrando agora, que se a gente não tivesse eleições presidenciais. Então, seria muito mais fácil a gente configurar uma recuperação da economia com menor crescimento do que em 2021, porque foi um rebote que a gente sofreu aí da pandemia, teve um efeito aí mola, sem dúvida nenhuma, depois da pandemia, do pior da pandemia, mas a gente poderia traçar um cenário onde a economia realmente teria uma taxa de crescimento menor que de 2021, mais positiva, né? E aí não seria tão difícil a gente cenarizar. O maior risco que eu vejo para a gente traçar cenários é o risco das eleições. Hoje a gente vislumbra, está dado hoje, que pode mudar, porque a gente está no início do processo, aí eleições muitíssimo polarizadas, né? Com grandes insatisfações, com grandes rejeições dos candidatos que estão aí correndo na frente. Então, isso dificulta muito a gente cenarizar. Qual é a questão, do ponto de vista econômico? Que, na medida em que esse acirramento se realmente se coloca, né, as condições financeiras da economia poderão, sim, sofrer um agravamento mais intenso. E, com isso, o tombo, esses fatores estimulantes que o professor Francisco colocou, que estão atuando tanto do lado da demanda agregada como do lado da oferta, eles poderão, sim, ser mais do que compensados por essa deterioração das condições financeiras macroeconômicas, né? Então, eu acho que o maior risco que a gente tem é isso. E isso, aí está a dificuldade e as divergências de cenários que hoje as principais tesourarias de bancos, as principais consultorias, a gente tem uma divergência de dados, projeções muito diferentes, desde crescimentos positivos, acima de 1%, até taxas de crescimento negativas do PIB para esse ano. Então, acho que aí tem, sim, um ponto que é muito difícil cenarizar, muito difícil a gente, em cima disso, traçar um cenário. Queria chamar atenção especial para a política fiscal, né?
lá em meados do ano passado, todo mundo, inclusive eu, acreditava que a política fiscal em 2022 atuaria de uma forma contra, né? Contracionista. Mas, na verdade, esse arranjo todo que foi feito, com a votação da PEC dos precatórios, a votação, liberou-se 110 bilhões de reais por conta dessa mudança aí no indexador do ano calendário, né, do indexador do teto dos gastos, e com a possibilidade de não pagar a totalidade dos precatórios e isso se converter em Auxílio Brasil, de fato, vai tornar a política fiscal este ano, vai dar a ela um impulso, né, uma categoria importante para a recuperação e para o crescimento da demanda agregada, especialmente no que se refere ao Auxílio Brasil, que, como o professor Francisco colocou, é dedicado às pessoas de menor renda, né? E, portanto, isso vira consumo totalmente. Então, uma propensão marginal a consumir que a gente tem, desse grupo de pessoas que vai receber esse auxílio, que é um auxílio bom, isso vai estimular muito o consumo da economia, né? Então, a política fiscal ela vai ter um papel hoje diferente daquilo que eu acreditava, em meados do ano passado, um papel expansionista, como a gente hoje está partindo de uma condição fiscal muito melhor do que aquilo que a gente imaginava, isso está no nosso último podcast e está na fala do professor Francisco Eduardo, então, sem a deterioração que esse impulso fiscal poderia produzir sobre os prêmios de risco, elevando aí incertezas, juros, etc. e tal. Então, o papel da política fiscal vai ser um papel liquidamente expansionista. Hoje eu acredito nisso, por conta que a gente tem uma condição hoje, tanto de dívida pública como de resultado primário, muito melhor do que aquilo que se imaginava no início de 2021. Então, aí nós vamos sofrer os efeitos positivos da política fiscal expansionista, apesar do nosso desequilíbrio fiscal. Então, isso também é um ponto importante a destacar quando a gente pensa no crescimento possível para este ano. Então, acho que a grande indagação está nas eleições, nas incertezas que isso vai gerar. Eu gostaria de destacar alguns dos pontos, não? O Francisco Eduardo colocou, e a Margarida também, sobre as incertezas que a gente tem para este ano. Digamos, isso decorre do fato de que o ano 2020 e 2021 foram anos muito fora do normal, tá? O PIB em 2020 caiu um pouquinho mais que 4%, e o PIB em 2021 vai subir bem mais que 4%. Ou seja, são números que estão muito fora do que é normal, tá? Margarida falou de que o efeito de 2021 está associado a esse efeito rebote, que provavelmente já acabou, tá? Isso cria as dificuldades que o Francisco Eduardo colocou no começo, sobre como pensar uma trajetória, um cenário para este ano, tá? Provavelmente, acho que a gente tem um certo consenso que, acabando a pandemia e os outros choques, como o climático, que teve efeito sobre a oferta de alimentos, o hídrico, que teve efeito sobre o preço da energia elétrica, a gente deve voltar a um centro normal. Ou seja, a economia deve crescer, digamos, em 2022, nos anos seguintes, mais próximo ao padrão que já temos desde 2015, 2016, ou 2016, 2017. Tá? Só que é difícil de prever essa reversão. Ou seja, se o PIB cresce em 2021 4,7%, obviamente que em 2022 vai crescer bem menos. Quanto menos, é difícil de prever. É o ponto que o Francisco Eduardo colocava. A gente tem um ponto, o mais otimista é a Secretaria de Política Econômica, não, do Ministério da Economia, que prevê 2,1%. O Banco Central prevê 1%. Tá? O Banco Itaú, por exemplo, é um dos extremos do pessimismo, pensando uma queda do PIB de 0,5%. Tá? Quanto que vai ser? 2,1%, 1% ou menos 0,5% PIB, o crescimento do PIB este ano, 2022, é difícil de prever, é o ponto do
do Francisco Eduardo, partindo que o PIB vai crescer em 2021 4,7%. A mesma coisa com a inflação. Vamos acabar com uma inflação de mais de 10% em 2021 e deve cair, digamos, para 5%, mas pode ficar em 6%, pode ficar um pouquinho menos. Digamos, a gente deve estar voltando a uma normalidade e é difícil de prever como será esse retorno para a normalidade. Mas um ponto que o Francisco Eduardo destaca, e que a Margarida destaca, é que existe um conjunto de fatores importantes que são bastante expansionistas, seja pelo lado da demanda agregada, seja pelo lado da oferta, tá? Que muitas vezes não são tratados. Tá? Eu só para colocar um ponto em que eu sou um pouquinho mais otimista que a Margarida e na questão eleitoral. Eu acho que grande parte do risco associado a eleições já foi precificado nos meses de outubro, novembro e dezembro, é minha impressão. Podemos ter aumentos na margem, tá? Se pioram um pouco as informações que a gente tem disponíveis sobre os programas econômicos dos candidatos. Mas acho que parte disso já foi. Eu sou um pouquinho mais otimista nesse ponto, não? Que me permite ser um pouquinho mais otimista que a Margarida sobre a evolução desse risco. Posso estar equivocado, mas, sei lá, como aposta, eu seria um pouco mais otimista. E na outra ponto que eu sou um pouco mais otimista, isso um pouco em relação à inflação. Eu acho que a queda da inflação vai ser um pouco mais rápida. Eu já falei isso no final do ano passado, que o que os analistas estão esperando. Tá? Eu acho que não devemos ter um aumento do dólar, do patamar que se encontra hoje, tá? Então a gente não deve ter nova desvalorização afetando a inflação. Acho que o preço dos alimentos, a inflação de alimentos já começou a cair, tá? A inflação dos bens industriais também, e eu acho que a inflação de serviços não vai crescer tanto porque o mercado de trabalho ainda, como o Francisco Eduardo destacou também, tem alguma folga, tá? E, em consequência, nós devemos ter grandes aumentos salariais que pressionem. Então, eu sou um pouquinho mais otimista sobre o risco eleitoral, sobre os efeitos dos riscos eleitorais, sobre os condicionantes financeiros, e sou um pouquinho mais otimista sobre o processo de queda da inflação. Acho que vai ser um pouquinho mais rápido. Tá? Isso é um pouco para destacar, então, que os pontos que o Francisco Eduardo destaca, como impulsionando tanto a demanda agregada quanto a oferta, que a Margarida também, acho que vão estar mais presentes do que a média dos analistas coloca neste ano. Ok, Lixa, terminamos aí com uma nota mais otimista, que é sempre bom. Mas nós estamos ainda, como a gente falou aqui, né, no início do ano, cheio de incerteza. Então, vamos acompanhar a evolução o desdobramento desses desafios, os próprios números que vão começar a aparecer e, a partir de certo momento, a gente já vai conseguir ter uma sensibilidade um pouco mais baseada na própria evolução da realidade sobre o que esse ano de 2022 reserva para a gente na área da economia. Ficamos por aqui e até a próxima terça-feira com mais um podcast do Grupo de Conjuntura. Até lá.